Olá, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão passando? Tudo jóia por aí? Eu continuo ainda com essa tosse, vocês vão me perdoar. Ainda continuo com essa tosse, mas eu não queria deixar de passar aqui hoje para compartilhar com vocês sobre esse tema tão bom que é sobre a generosidade. Nós precisamos ser generosas, não é verdade? Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? O som tá bom? A imagem está boa? Digita o coraçãozinho aqui para mim se a imagem está boa, se o som está bom. Digita o coraçãozinho para eu saber se está tudo ok, por favor. Hoje nosso tema é sobre generosidade. A mulher elegante por inteiro busca ser generosa. Você tem sido? Você sabia que a generosidade não é algo que é natural? Não é. Ah, obrigada, Rosa. Muito obrigada. Olha, essa tosse, gente, vocês não têm noção. A tosse não passa. Eu já tô bem assim, até melhor, mas a tosse não passa. Eu já tomei vários remédios diferentes. Vou ter que ir atrás de socorro de novo. Então, hoje, nós queremos conversar sobre isso. Sobre a generosidade. Você já percebeu como que a generosidade não é algo natural? Não é. A nossa tendência natural do nosso coração é sermos ao contrário. É querermos acumular ao invés de doar. É isso que o nosso coração mais deseja, na verdade. Então, nós queremos... Você já refletiu sobre isso? Você já refletiu sobre a generosidade? Se você fosse analisar agora, tem sido generosa? Você tem sido generosa? Poderia melhorar? Ou o tanto de generosidade que você tem sido até hoje já está suficiente ou você acha que você pode melhorar? Como é que tá? Ou, pensa comigo, se isso tem passado de alguma forma despercebido aí na sua vida. A generosidade tem passado assim de alguma forma despercebida aí na sua vida? Como é que tem sido? Boa tarde. Olha, se for enfatizado o desfrutar das dádivas concedidas pelo Senhor, estaria cortando a raiz da generosidade? Veja o seguinte, analisa comigo. Se você for desfrutar e gozar das dádivas que Deus tem te dado, você acha que isso cortaria totalmente a generosidade da sua vida? Uma coisa está antagonicamente ligada à outra? O que você acha? O chamado, veja essa pergunta, o chamado a gozar das dádivas inevitavelmente resultará no pecado de ajuntar as dádivas, acumular os tesouros na terra, em vez de acumular os tesouros no céu? O que você acha? Vou repetir essa pergunta, presta atenção. O chamado a gozar das dádivas inevitavelmente resultará no pecado de ajuntar tesouros na terra, acumular tesouros aqui na terra, ao invés de acumular tesouros nos céus? O que você acha? A gente quer tecer alguma coisinha sobre isso aqui hoje. Uma coisa, você há de convir comigo. Boa tarde. Uma coisa é fato. Não tem como a gente falar de generosidade sem falarmos em riqueza. Não tem como. Uma coisa está atrelada à outra. Nem todos, e o detalhe é que nem todos reagem da mesma forma à riqueza. Veja, algumas pessoas, elas pendem para o lado do ascetismo. Elas tendem para o lado do ascetismo, estão muito afinadas com o perigo do mundanismo, consumismo e materialismo. São sensíveis à ameaça de
adoração a Mamon. Você sabe o que é Mamon? Mamon é o deus do dinheiro. Na Bíblia é citado lá em Mateus, Jesus cita Mamon. Então, essas pessoas, elas são sensíveis à ameaça da adoração a Mamon, a ponto de terem de ser lembradas de que as dádivas divinas são boas e devem ser recebidas com alegrias. Então, existe esse lado, que são essas pessoas. Por outro lado, já existem outras pessoas que lidam com o perigo da cobiça e também da idolatria. E elas estão confortáveis demais com o mundanismo em torno delas. Luxo e conforto para essas pessoas facilmente se tornam necessidades da vida. E precisam ser lembradas, essas pessoas precisam ser lembradas de que Jesus, ele nos chama para segui-lo no caminho da cruz. Sabe qual é o caminho da cruz? Quando Jesus fala assim lá em Lucas 9, 23. Jesus fala assim, olha, se você quer me seguir, né, tome a tua cruz dia a dia e segue-me. Então, assim, significa o quê? Que é para nós mortificarmos o nosso corpo, os nossos desejos, as nossas vontades, na cruz, como a cruz de Cristo. Por isso que ele fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e segue-me. Então, isso é o que ele fala. Então, algumas pessoas precisam ser lembradas disso, porque elas estão ali totalmente buscando luxo, conforto e ali, assim, envolvidas, né, na questão de buscar ter isso aqui na Terra. E essas precisam ser lembradas disso. Então, estão vendo dois tipos de pessoas, a mesma palavra de Deus, a mesma Bíblia, as mesmas verdades eternas de Deus, elas agem de forma diferentes para pessoas diferentes. Então, existem pessoas que estão ali ligadas ao ascetismo e muito afinadas com o perigo do mundanismo, consumismo e materialismo. E existem, por outro lado, as pessoas que têm ali o perigo da cobiça, da idolatria. Estão super confortáveis com o mundanismo ao redor delas. Para ambas, a palavra de Deus serve. Para ambas, a palavra de Deus vai trazer uma verdade. Mas são verdades que vão falar de forma diferentes. Olha só como é que é. Então, nós vamos começar falando de 3 afirmações básicas acerca da riqueza que a Bíblia nos traz. Então, a Bíblia nos traz 3 afirmações básicas sobre a riqueza. E eu acho que é super importante a gente trazer isso aqui. Boa tarde, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, digita o coraçãozinho, por favor. Então, veja só, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Estou aqui para ajudá-la. O nosso projeto, todo o nosso trabalho é ajudá-la a ser uma mulher mais elegante, por dentro e por fora. Por dentro, no coração, e por fora, na imagem e no comportamento. Obrigada, muito obrigada. Então, essa a nossa função aqui. Nossa função é ajudá-la a ser cada dia mais elegante por inteiro, por dentro e por fora. Ah, joia, Lirica. Então, veja, a primeira afirmação básica que a Bíblia nos traz sobre riqueza é que a riqueza é mais que dinheiro. Isso é muito importante. A Bíblia define riqueza no sentido amplo. O dinheiro não é, de fato, riqueza. Dinheiro é uma medida da riqueza. E os números, por exemplo, da minha conta bancária, são formas de estimar quanta riqueza nós temos, o número da nossa conta bancária. Imagina o seguinte, olha, se você estivesse numa ilha deserta, com um volume de notas de reais na mão, uma mala cheia, você seria lá naquela ilha a pessoa mais pobre como um medieval de antigamente. Por quê? Porque aquilo ali não valeria nada para você ali.
Entende? Então, as cédulas, essas cédulas todas que você tivesse lá naquela ilha, te faria tão pobre quanto um camponês medieval. Olha só. A verdadeira riqueza, ela inclui todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Inclui bens e serviços, inclui até aquelas coisas que são intangíveis, que a gente não pode comprar. Por exemplo, um software. Você usufrui do software que nós estamos agora aqui na internet usufruindo para podermos ter essa live. Você usufrui, eu também. São coisas intangíveis, mas que o dinheiro compra, né? Se nós não tivéssemos um celular, se nós não tivéssemos acesso à internet, não teríamos isso, ok? Então, a riqueza, ela tem a ver com os recursos em geral. E uma obsessão estreita com os reais e os centavos, ela pode obscurecer, presta atenção. Essa obsessão, ela pode obscurecer e distorcer mais do que ajudar a esclarecer. Olha só. O segundo ponto que eu quero trazer é que a segunda afirmação básica sobre a riqueza na Bíblia é que a riqueza é boa. Você sabia? A riqueza é boa. A Bíblia afirma isso. Olha, na Bíblia, a riqueza é um sinal de bênção. Prosperidade e fartura são dádivas divinas. Olha, eu quero passar com vocês aqui em alguns textos da Bíblia para mostrar para vocês como que a Bíblia traz exatamente isso, que a riqueza é uma dádiva divina. Só que você vai ter que me aguardar, porque eu esqueci a Bíblia lá fora. Eu tenho que ir lá pegar, só um minuto. Olha só, aqui, o que a Bíblia fala sobre a riqueza? E a Bíblia fala que a riqueza é uma coisa boa. Se você tiver a Bíblia, você pode conferir comigo. Olha, veja aí, em Deuteronômio, no Velho Testamento, Deuteronômio 8,18, fala assim, ó. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, Deuteronômio 8,18. Logo lá no início do Velho Testamento. Ó, fala assim, ó. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, Ele que te dá força para adquirir riqueza. Outro texto, Salmo 112, 1 e 3. Abre lá no Salmo 112, versos 1 e 3. Olha o que fala. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Olha, a riqueza faz parte da Bíblia. Provérbios 4, 14. Olha o que fala em Provérbios 4, 14. Não entres na vereda dos perversos. Provérbios 4, 14. Não entre na vereda dos perversos, mas sigas pelo caminho dos maus. Nem sigas pelos caminhos do mal. Evita-o, não passes por eles, desvia-te dele e passa de largo. Aqui eu acho que eu escrevi errado, porque esse... o verso 18. Mas... Porque, o verso 18 do Provérbios 4. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os sábios
Aos sábios, a riqueza é coroa. Olha só o que está falando. Aos sábios, a riqueza é coroa. Eclesiastes 5,19. Se você tiver a Bíblia, abre aí em Eclesiastes 5,19. Olha só o que fala. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Olha só o que está falando aqui em Eclesiastes. Em Deuteronômio, vamos voltar lá para Deuteronômio 28, versos 11 e 12. Boa tarde. Deuteronômio 28, versos 11 e 12. Olha, fala assim: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso aqui, esse capítulo 28 de Deuteronômio, é a promessa de bênçãos para o povo, se o povo seguisse aos mandamentos do Senhor. Se nós seguirmos os mandamentos do Senhor, isso aqui é promessa. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Em Deuteronômio 28, 11 e 12. E agora nós vamos lá para 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo está lá no Novo Testamento, lá mais para o final. 1 Timóteo 6,17. Fala assim, ó, o apóstolo Paulo está falando: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha só, então nesses textos que a gente vê aqui, observa como, de fato, a riqueza, aqui na Bíblia, é coisa boa. Não é algo que é condenável, não é algo que é condenável. Ó, de fato, nós temos várias formas de averiguar a riqueza. Como, por exemplo, agora que podemos estar aqui, juntas nessa live. Isso aqui é uma forma de que a riqueza, de alguma forma, chegou até mim e até você. Por quê? Temos acesso à internet, temos um celular para poder estarmos aqui ligados, plugados. Quando você, por exemplo, passa numa pizzaria e compra uma pizza, é uma maneira de que a riqueza está sendo manifestada, de alguma forma. Entende? Então, a Bíblia, ela de fato nos adverte quanto ao perigo da riqueza. Por quê? Você já parou para pensar? Boa tarde. Por quê? Por que a Bíblia, ela nos adverte ao perigo da riqueza? Sabe por quê? Por causa dos nossos corações. Olha, é por causa dos nossos corações que a Bíblia nos adverte quanto ao perigo da riqueza. Mas o fato de ser perigoso não significa que não seja bom. Entende? Então guarda isso. Essa é a segunda afirmação básica que a Bíblia nos traz sobre a riqueza. A riqueza é coisa boa, apesar de ser perigosa. E a terceira... Olha, há várias formas de distribuirmos riquezas. Como, por exemplo, quando a gente permite e faz alguma colaboração para construir poços de água lá nos vilarejos da África, a gente está distribuindo riqueza. Quando a gente abençoa alguém
que está precisando, assim, do nosso lado. Estamos distribuindo riqueza. Quando nós presenteamos alguém com alguma surpresa que aquela pessoa nem esperava, estamos ali distribuindo riqueza. Quando nós, porventura, abrimos oportunidades de trabalho e oferecemos trabalho, estamos ali também fazendo, de alguma forma, uma distribuição de riqueza. Concorda? Agora, qual é o terceiro item? Qual é a terceira afirmação que a Bíblia nos traz sobre a riqueza? Então, a primeira é que riqueza não é dinheiro. A segunda é que riqueza é uma coisa boa. E a terceira qual é? A riqueza é perigosa. Se por um lado a Bíblia nos fala que a riqueza é uma coisa boa, por outro, a Bíblia também nos traz que a riqueza é perigosa. Você concorda com isso? Boa tarde. Você concorda que a riqueza é uma boa dádiva, mas como toda boa dádiva, é profundamente perigosa? Você concorda? Olha, vamos ver aqui alguns outros textos que nos mostram exatamente essa questão, de que a Bíblia nos mostra que a riqueza é perigosa. Se você abrir em 1 Timóteo, onde nós lemos o verso 17, agora você lê o verso 16, olha o que fala. O único que... 1 Timóteo 6,16. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É o verso 6. 1 Timóteo 6,6. Fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Por quê? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha só, nós não temos trazido nada do mundo. Então, se nós não podemos considerar a riqueza como algo que é ali, que não é perigoso. Porque ela aqui, nesse texto aqui, fala que os que querem ficar ricos, no verso 9, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências ou vontades insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Olha o que o verso 10 fala, porque o amor do dinheiro, e aqui dinheiro não é a questão só das notas, e sim tudo isso que a gente já falou antes. Então esse amor às riquezas é raiz de todos os males. Olha o que a Bíblia nos afirma. Lá em Marcos 10, 23, fala assim. Então Jesus, olhando ao redor, abre em Marcos 10, 23. Logo no início do Novo Testamento. Marcos 10, 23 fala assim. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E olha só. Aí será que riqueza não é nada perigoso? Se não fosse perigoso, Jesus não falaria isso aqui. Porque ele está falando, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha só. Mateus 6, 24. Olha aí, em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, olha o que fala. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha a comparação que ele está fazendo. Ele está fazendo uma comparação entre, como se fosse Deus, um senhor, e o outro senhor, as riquezas. E está dizendo, você não tem como servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo.
A riqueza não é algo perigoso? Olha, Jesus está ensinando isso aqui, Mateus 6. E se nós formos agora lá para Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus, antes de Tiago, Hebreus 13, verso 5, olha o que fala. Seja a vossa vida sem avareza. Boa tarde. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha só, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha só, então a Bíblia nos traz que a riqueza é algo bom, é uma boa dádiva, sim, mas ao mesmo tempo super perigosa. Super perigosa. Olha como que em vários textos diferentes a gente vê o quanto a riqueza ela pode ser algo muito perigoso. Desejar ser rico, amar o dinheiro, almejar a riqueza, servir a Mamon, todas essas coisas, elas destroem nossa fé e põem em perigo a nossa alma. Você sabia disso? Que todas essas coisas, elas têm o poder de destruir a nossa fé e colocar em perigo a nossa alma. Você sabia disso? Você já reparou isso? Por que todas essas coisas, elas podem, então, destruir a nossa fé e colocar em perigo a nossa alma? Por quê? Já parou para pensar? Quais são essas coisas que a gente está citando? Desejar ser rico, amar ao dinheiro, almejar a riqueza, servir a Mamon. Tudo isso tem o poder de destruir a nossa fé. Olha só que coisa. E por quê? Por que tem o poder de destruir? Porque boa como é, a riqueza pode impedir-nos de entrar no reino. Olha só. Porque ela afasta os nossos corações do Senhor. Ela afasta os nossos corações, eles são corruptos. Você há de convir comigo que os nossos corações são cheios, desejosos de serem os próprios comandantes da vida. Os nossos corações são altivos, dominadores, donos de si mesmos, autossuficientes. Então, todos esses desejos, desejo de ser rico, de amar o dinheiro, de almejar a riqueza, servir a Mamon, tudo isso tem o poder de nos afastar de Deus. Lembra que nós lemos agora há pouco lá em Mateus, que fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou as riquezas? Por quê? Porque todas essas coisas relacionadas à riqueza, elas têm o poder de destruir a nossa fé, de nos afastar do Senhor e de nos levar a desejar, porque com essas coisas, como riqueza, amar o dinheiro, ter poder, tudo isso vai elevando o nosso eu e vai nos afastando do nosso Deus. Você já reparou isso? Você já viveu isso aí na sua vida? A riqueza, ela pode facilmente tornar-se um rival de Deus, como Jesus falou lá em Mateus. Do tipo que nos faz desprezá-lo. Olha só. Você, por acaso, já conheceu alguém que não tinha condições financeiras assim e de repente começou a ganhar bastante dinheiro e foi, assim, tendo mais abundância, e você percebeu literalmente na vida dessa pessoa como que ela começou a desprezar a Deus? Começou a não ir mais à igreja, começou a não frequentar mais os cultos, nem estar ali firme. Você já reparou isso? É porque o nosso coração. Tudo por causa do nosso coração. O nosso coração pecador
e desejoso de poder. E a riqueza, um dos perigos da riqueza é justamente dar a impressão às pessoas todas, a todos nós, de que temos poder. Olha como é que é a questão da riqueza. Quando a Bíblia fala que a terceira afirmação básica sobre riqueza na Bíblia é que a riqueza é perigosa, é porque é isso. Ela tem esse poder. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você já reparou como o seu coração, assim como o meu, de todos nós, é enganoso? E quando ele tem um certo poderzinho e tá aí, principalmente relacionado à riqueza, como o nosso coração nos leva a ter atitudes totalmente contra o que agrada a Deus? Já reparou? Olha como é triste. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que, caso se veja um mal no mundo, há uma boa chance de que o amor ao dinheiro esteja ali por trás. Então veja, se você começou a reparar alguma coisa, seja aí na sua vida, na sua casa, onde você estiver, se você reparou assim, isso aqui, observa se por trás, se há um mal aí acontecendo, observa se por trás não está o amor ao dinheiro e que está gerando tudo aquilo. A gente vê muito isso assim nos filmes, nas novelas, nas séries, de que a ganância pelo dinheiro, a disputa por poder, a questão de conseguir maiores clientes e clientes mais abastados, tudo isso fica ali por trás daquele mal que ali, aquela competição, aquele mal que acontece. Observa. Isso o apóstolo Paulo fala aqui em Timóteo, 1 Timóteo 6, ele fala isso. Como a gente leu, né, que o mal, né, esse mal, o amor ao dinheiro, é a causa de todos os males. É ou não é verdade? Você já viu isso? Então, veja, a riqueza ela deve ser recebida e dada. Então, depois da gente ter visto esses 3 pontos básicos sobre a riqueza que a Bíblia nos traz, quais são eles? A riqueza não é dinheiro, as cédulas. A riqueza, ela é boa. E a riqueza é perigosa. Então agora a gente pode passar por um passo adiante, que é a riqueza, ela deve ser recebida e dada. Concorda comigo? Concorda que a riqueza deve ser recebida e dada? Olha, dada a bondade e o perigo da riqueza, Deus nos chama a 2 atividades fundamentais quanto a ela. Quais são elas? Primeira, é a gratidão pela provisão divina. Então, primeira atividade, primeiro passo é que nós precisamos ser gratos. Gratos a Deus pela provisão dele. E qual é a segunda? É a generosidade com a provisão de Deus. Aqui entra a generosidade. Viu como não tem como a gente trabalhar a generosidade sem primeiro falar em riqueza? Ou uma à outra, como que elas estão completamente atreladas? Não tem jeito. Então, o primeiro passo é a gratidão a Deus pela provisão dele. E o segundo é a generosidade com a provisão de Deus. Nós precisamos considerar essas 2 atividades como fundamentais aqui, quando a gente pensa em riqueza e generosidade. A riqueza, então, ela nos é dada para suprir as nossas necessidades e para a nossa alegria. Para a nossa alegria, sim. E a riqueza nos é dada como provisão também para a missão, para abençoar os outros, para ser como Jesus. Entende? Concorda com isso? Concorda como esses 2 lados são totalmente interligados? Olha, tem um autor lá dos
se eu não me engano, nos anos 1600, 1500, ele chama Richard Baxter. Ele nos fala sobre a reação adequada à provisão de bens terrenos dados por Deus. Qual que é essa reação adequada? E ele fala com muita profundidade. Olha só, vou ler aqui para vocês. Precisamos guardar-nos de amar as riquezas e os cuidados do mundo. No entanto, nem todo o amor aos bens terrenos é pecado. Olha, presta atenção. A doçura desses bens é uma gota do amor divino do nosso Deus e tem a bondade divina impressa em si. Olha só, não é verdade? Despertam assim o nosso amor a Ele. Então, essa gota do amor divino, essa doçura que há nos bens que nós recebemos, essa se torna o que? Uma gota do amor divino, a bondade divina sendo revelada a nós. E o que isso causa? Isso desperta em nós o nosso amor a Ele, ao Senhor. À medida que o amor é um sinal de nosso amigo mais querido. Então, amar essas coisas é um dever e não um pecado. O Baxter consegue ser muito profundo aqui nessa colocação dele. Então, é um dever amar os bens terrenos. Ele coloca que é um dever amar os bens terrenos providos por Deus. Na verdade, é pecado não recebê-los com alegria. Olha só. Veja, olha, lá em Deuteronômio, naquele mesmo capítulo que nós lemos, Deuteronômio 28, só que agora nos versos 47 e 48, olha só o que fala. Deuteronômio 28, nos versos 47 e 48. Fala assim, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Sob o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. Por quê? Porque o Senhor está falando aqui, olha, quando você tinha toda a abundância, você não me serviu com alegria e bondade de coração. Mesmo tendo tudo que eu estava te dando, toda a providência. O Senhor quer que nós o sirvamos, que nós estejamos ali convivendo com Ele, com alegria e gratidão no coração, por tudo que Ele tem nos dado. Porque é dádiva divina. Ele quer isso. Olha só. Nosso serviço ao Senhor deve ser cheio de alegria e contentamento por causa da fartura que Ele nos dá. Não é algo, presta atenção, não é algo só da boca para fora. Porque o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, por isso que a gente fala, tudo começa no coração. Não é algo só da boca para fora. Não é uma alegria só em abstrato, não é. Aliás, o Senhor Deus, como fala aqui em Deuteronômio 28, o Senhor Deus promete juízo contra nosso serviço ingrato e sem alegria. Então, o Senhor quer que nós estejamos ali alegres e gratas por todas as bênçãos que Ele tem derramado, pela fartura que temos, pelas provisões que Ele tem nos dado. Não pode ser algo que é só da boca para fora. Os homens ao nosso redor podem até ver que a gente está por fora alegre, mas lá no coração, se não for uma coisa genuína, grata e cheia de bondade do coração para com Deus, Ele estará vendo. E Ele não quer isso. Ele é um justo juiz. E Ele não quer isso. Olha que coisa profunda.
Então, não basta apenas receber a fartura de Deus com alegria. Não basta. Receber e desfrutar dos bens terrenos rapidamente se torna um perigo, atenção, um perigo para a alma se não estiver integrado com a segunda reação necessária. Qual é a segunda reação? Se a primeira que nós falamos é a gratidão, a segunda reação qual é? A generosidade. Então, não adianta, não basta apenas receber o que o Senhor tem nos provido com alegria, se nós não tivermos ali essa segunda reação, que é a generosidade. Por quê? Olha, usar o que recebemos de Deus com alegria e gratidão a fim de cumprir a missão que Deus nos deu. Se nós não fizermos isso, o que é? Nós corremos o risco de termos a nossa alma totalmente fora dos caminhos do Senhor e o nosso coração totalmente longe da fé, o nosso coração longe da humildade, o nosso coração longe de estar contrito e rendido ao Senhor. Então, nós não podemos, se nós desejamos ter uma vida agradável a Deus, se nós desejamos ter um coração elegante, não tem como nós não sermos gratas, alegres, verdadeiramente alegres pelo que nós temos recebido do Senhor, e ao mesmo tempo sermos generosas e usarmos o que temos recebido para a missão de Deus. Olha só, uma coisa tem que estar atrelada à outra. Lá em Lucas 12, os versos 33 e 34, olha que versos tremendos, e é muito, muito interessante. Lucas 12, versos 33 e 34. 12, 33 e 34. Esses versos são muito profundos, muito interessantes. Olha o que Jesus está ensinando. Ele fala assim, ó, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você está percebendo como ser generosa não é algo natural? Não é. Talvez você diga assim, se você parar para analisar sua vida, você diga assim, eu já sou um pouco generosa. Mas será que está sendo dessa forma que a palavra de Deus nos ensina? Será? Olha esses versos, que profundos. A generosidade, ela só é uma consequência de onde está o nosso coração. Tá falando aqui, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a tendência do nosso coração, qual que é? Ajuntar. Ajuntar tesouros aqui na terra. É essa a tendência do nosso coração. O nosso coração é egoísta, naturalmente egoísta, ele não quer repartir. Você concorda comigo? Naturalmente não quer repartir. O nosso coração egoísta, ele quer ajuntar, acumular tesouros onde? Aqui na terra. Esse texto aqui de Lucas 12, ele é tão profundo. Olha como que ele fala. Primeira coisa que ele fala aqui, identifique as necessidades. Vou ler aqui de novo o verso 33. Olha o que ele fala. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Então, primeiro passo, identifique necessidades. Venda os seus bens. Ele fala até para vender os bens. E atenda a essas necessidades. Ao fazê-lo, estará ajuntando um tesouro no céu que nunca se consome.
Olha a profundidade desse texto. Ele está falando aqui que é para nós chegarmos ao ponto de recebermos as dádivas do Senhor e, identificando as necessidades, chegar ao ponto de vender para atender a essas necessidades. E quando assim nós o fizermos, nós estaremos acumulando tesouro no céu. No céu. Olha só que profundo. São essas ações que testificam, atenção aqui, essas ações testificam que seu maior tesouro não está nas dádivas divinas. Mas atenção, no próprio Deus. E quando nós gozamos desses bens terrenos, quando você e eu gozamos desses bens terrenos, o seu gozo e o meu gozo é também um gozo em Deus. Olha que profundo. Então, quando a gente tem esse tipo de ação que está falando aqui em Lucas 12, 33, 34, nós estamos ajuntando tesouro no céu, num lugar que nunca consome. Essas ações desse tipo, de chegar ao ponto até de vender o bem para atender uma necessidade, essas ações, elas testificam que o nosso maior tesouro não está nas dádivas que nós recebemos, mas sim no Deus, na pessoa do Deus, no nosso Deus. Olha que profundo. Aí eu te pergunto, você tem tido essas ações que testificam que o seu maior tesouro está na pessoa do nosso Deus e não nas dádivas que Ele tem te dado? Como está o seu coração? É profundo isso, muito profundo. Veja como a generosidade, ela não é algo natural. A generosidade acontece só quando o Senhor Deus vem sobre nós, transforma o nosso coração e faz com que o nosso coração seja um coração totalmente rendido ao comando dele. O que o nosso Deus mais quer? É que nós tenhamos Ele, a pessoa dele, o próprio Deus, como a maior dádiva. E não as coisas que nós temos sido abençoados. Apesar que nós podemos, sim, glorificar a Deus nas coisas. Mas o que Ele mais quer é que nós o tenhamos como a dádiva maior. A ponto de, presta atenção, a ponto de conseguirmos nos desvencilhar de coisas aqui para investir na obra, para investir na missão, para investir no reino, no tesouro do céu. E com isso mostrar, olha, o meu Deus é melhor do que as minhas dádivas. Profundo? Não é profundo? Nossa, muito profundo. Então, diante disso, só nos resta fazer uma oração. A oração que a gente tem que fazer é assim, ó. Pai Celeste, nos ajude nesse desafio. Vem com teu Espírito Santo aqui nos nossos corações, quebranta os nossos corações, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso coração egoísta, perdoa o nosso coração que deseja só ajuntar tesouros aqui na terra. E nos ajude, pelo poder do teu Espírito, a sermos generosos. Essa verdadeira generosidade aqui, que testifica que o nosso maior tesouro não está nas dádivas terrenas, que nós conseguimos sim receber as dádivas e doá-las, receber as dádivas e abençoar os outros e dar, ser generoso para que a missão se cumpra. E aí nós vamos estar testificando que o nosso próprio Deus é melhor do que as dádivas. Você entende isso? Então, só nos resta fazer essa oração. Não tem jeito. É clamar ao Senhor, falar, Senhor, me ajuda a ser verdadeiramente generosa. E buscar, como a gente falou no tema da live, né?
que a mulher elegante por inteiro, ela busca ser generosa. Porque naturalmente, não somos. Não somos. O nosso coração é egoísta. O nosso coração, quando está com riqueza, ele se enche. Já viu aquela expressão? O rei na barriga? Quantas pessoas que a gente convive e conhece que quando tem riqueza, o rei vai para a barriga. Se enche. Coração altivo, soberbo. Longe do Senhor Deus. Então precisamos fazer essa oração. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos cada vez mais generosas, verdadeiramente generosas. O nosso projeto, Mulheres Elegantes por Inteiro, ele trabalha os 3 pilares do coração. Não sei se você já conhece. Nós trabalhamos os 3 pilares da elegância. O primeiro pilar é o coração, o segundo a imagem e o terceiro o comportamento. E nós entendemos e defendemos que não há uma imagem elegante e um comportamento elegante sem que haja um coração elegante. Um coração generoso. Um coração que não é soberbo e nem altivo. Você entende? Não tem jeito. Nós defendemos isso. Por isso, nós propomos a mentoria Tudo Começa no Coração. Nós propomos que você esteja ali crescendo, sendo transformada para ter um coração elegante a cada dia. Nós estamos no processo. Você entende isso? Esse processo só vai acabar no último dia de vida, quando a gente morrer. Até lá, o nosso desejo é crescer, evoluir, nos aprimorar. A cada dia, sermos um pouco mais elegantes, termos um coração mais elegante. Então, nós propomos a mentoria Tudo Começa no Coração. Nós propomos a mentoria A Elegância por Inteiro Começa Dentro de Casa, porque não existe elegância em público se você não for elegante dentro da sua casa. Como que você é dentro da sua casa? Essa é outra mentoria. E a outra mentoria é a elegância por inteiro e a verdadeira feminilidade. Nós não seremos mulheres elegantes por inteiro se não formos verdadeiramente femininas. Fica atenta, porque as turmas vão ser abertas agora para essas 3 mentorias. E você pode participar e crescer um pouco mais. Nós vamos ter tanto online como semipresencial. Deus te abençoe e que você possa, como eu, fazer essa oração. Pai, nos ajude nisso, nesse desafio tão grande. Vem com teu Espírito e nos leva a viver, de fato, de forma generosa. Porque só pelo poder dele em nós, só pelo Espírito dele em nós. Amém? Deus te abençoe, excelente sexta-feira. Vamos juntas por aqui, cada dia mais elegantes por inteiro, trabalhando os 3 pilares da elegância. Veja, eu defendo aqui, nós defendemos aqui, não existe elegância em público se não houver elegância dentro de casa. Não existe elegância no seu coração, não existe elegância na sua imagem e no seu comportamento se o seu coração não for elegante. Amém? Amém, Eusa. É Eusa, né? Amém, glória a Deus. Encaminhe essa palavra para alguém, para pelo menos uma pessoa, para que essa pessoa também entenda um pouquinho mais da generosidade, dessa generosidade. Ah, e detalhe, a semana que vem, ô Beatriz, glória a Deus, a semana que vem tem a segunda parte, hein? Essa aqui foi só a primeira parte. A semana que vem eu dividi em 2 partes, porque senão não dava nem para a gente trabalhar. Semana que vem a gente faz a segunda parte disso aqui e encerra esse tema de generosidade. Amém? Deus te abençoe, excelente final de semana. Vamos juntas. Beijo, Deus te abençoe. Encaminhe essa live para alguém. A gente vai deixar postado aqui. Beijo.